Olá, mais uma aula do projeto Educa Belém, Aprendendo em Casa, e vamos dar prosseguimento ao nosso roteiro de aula. Na aula passada nós trabalhamos sistema de medidas de comprimento, de massa e de capacidade. Na nossa aula de hoje nós continuaremos com medidas, mas agora uma medida que requer bastante atenção e nós utilizamos muito no nosso dia a dia, que são as nossas, vamos acompanhar no slide, que nós vamos trabalhar mais uma vez grandezas e medidas. Meu nome é professor Ellison e eu trabalho na escola Milton Monte. Nosso objeto conhecimento continua como medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, utilizando unidades convencionais e relações entre as unidades de medidas mais usuais. A nossa habilidade, aí nós já vamos permanecer com a habilidade de resolver e elaborar problemas envolvendo medidas de grandeza, comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. E hoje nós trabalharemos com medidas de tempo. O nosso tempo de hoje, da nossa aula também, percebam que eu já estou utilizando a referência de tempo. Quanto tempo nós vamos utilizar na nossa área? Quanto tempo de vida nós temos? Quanto tempo dura um filme? Quanto tempo dura um jogo de futebol? Então a nossa vida ela está toda permeada. Que horas nós acordamos? Que horas nós levantamos? Que horas nós vamos para a escola? Então tudo tem a ver com a questão do tempo, né? Algo muito precioso que a gente precisa também saber lidar com ele. Então na nossa aula de hoje nós trabalharemos com o tempo, nós trabalharemos com como dividir, como o tempo está dividido e como nós podemos utilizar isso no nosso aprendizado do dia a dia. As medidas de tempo surgiram para atender diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo, a colheita ou mesmo a duração do dia e da noite. E dessa forma, aqui nós temos que a primeira referência para a marcação de tempo foi o Sol. Olha esse relógio aí que nós temos aí apresentado aqui. Esse é um dos primeiros relógios que foram feitos, é um relógio solar. Então, por quê? Porque não se tinha instrumentos desenvolvidos como relógio e outras coisas. Então, utilizava-se o Sol para marcar o período de tempo que durava o dia. E ao longo da história da humanidade, foi se criando instrumentos que pudessem representar, contar, manter esse tempo. Já que o Sol a gente só via o dia, como é que se fazia a questão para manter isso durante todo o período do ciclo do dia e da noite? Como é que se manter? Então, o ser humano muito criativo, como sempre, foi criando alguns instrumentos. Aqui nós podemos ver alguns deles, que nós chamamos de relógios, e alguns ao longo do tempo foi feito. Esse aqui é um relógio de coluna, antigo, aqueles antigãos. A ampulheta, que foi muito utilizado na Idade Antiga, alguns ainda utilizam como souvenir, como relíquias. Nós temos o relógio Cuco, muito simbólico na Suíça, os relógios de parede normal, despertador que nos acorda, e esse aqui que é diferente, que é o relógio digital. Esses aqui tem ponteiros, esse aqui é digital, que são utilizados para medidas de tempo, né? Então, dessa forma, percebemos que o ser humano foi evoluindo na medida de construir objetos para mensurar, para medir o tempo e acompanhar o seu dia a dia. Percebamos aqui no slide, né, que atualmente medir o tempo continua sendo uma das tarefas mais importantes e por isso foram inventados relógios analógicos, digitais, calendários. E aí existem várias unidades de medida de tempo, como a hora, o minuto, segundo, semana, dia, ano, década, século, entre outras, né? Então, dessa forma aqui, não existe apenas uma unidade de tempo, né? Existem várias. E aí, dependendo do que nós estamos fazendo, do tempo, da mensurar. Assim como a gente pode utilizar pequenas réguas para medir pequenos objetos, e nós temos que utilizar outras unidades para medir grandes extensões, assim também o tempo, né? Tem algumas questões que são medidas em segundos, que é a unidade que a gente vai trabalhar daqui a pouco, e outros que é medida em horas, né? Quantas horas de viagem eu levo até determinada cidade, ou quanto foi que o corredor fez em segundo, quantos segundos ele levou para fazer determinado percurso no atletismo, por exemplo, na natação, outra coisa para isso. Então, dependendo
do evento, eu posso utilizar uma unidade diferente da outra para medir, né? Geralmente a nossa idade nós medimos em anos, né? Então, para isso, né? Os anos são medidos em meses, os meses em dias, semanas e por aí por diante. Então, nós temos algumas unidades. Mas, voltando aqui no slide, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão do tempo é o segundo, né? Segundo isso, né? E o segundo, para a gente explicar, voltando aqui para mim um pouco, qual é essa medida exata do segundo, aí nós teríamos que trabalhar com átomos, né, com a questão do tempo para isso. Não nos cabe a trabalhar essa questão do que é o Césio, que a gente utiliza para fazer os relógios atômicos, para isso marcar o segundo. Mas de qualquer forma, mais ou menos o segundo demora o tempo que você fala a palavra 51. 51 é o tempo que leva para você contar um segundo. 51, esse é o tempo de um segundo, mais ou menos para isso, mais aproximadamente, né? Mas vamos no nosso slide. No nosso dia a dia, há várias unidades de medida de tempo, como os dias, anos e meses, mas a principal é a hora, né, que a gente coloca para isso. E como submúltiplos da hora, nós temos os minutos. Uma hora possui exatamente 60 minutos. Isso é importantíssimo, gente. Olha aqui, continua aqui no slide. Nós temos, o que nós mais utilizamos é hora. Que horas você vai, que horas você saiu, que horas começa o jogo, no dia a dia, no nosso dia a dia. E o submúltiplo da hora, o que é submúltiplo? A divisão da hora são os minutos. Não podemos esquecer que uma hora possui 60 minutos. Isso é fundamental para a gente entender o nosso sistema de medida de tempo. O minuto serve para medir intervalos de tempo um pouco menores do que uma hora, né? Quando eu não completo uma hora, eu tenho uma hora e mais alguns minutos. E aí é bastante comum realizarmos a conversão das unidades de medida de tempo e para realizarmos a transformação de hora para minuto ou minuto para segundos, olha, multiplicamos por 60. Se for no sentido contrário, dividimos por 60. Percebam aqui que eu requeri um pouco mais de atenção aqui, ó. Eu tenho a hora, eu tenho o minuto e eu tenho o segundo. Minuto e segundo são partes menores do que a hora. A hora é a unidade que nós estamos utilizando aqui. Para transformar aqui, ó, eu multiplico em minutos por 60. E para transformar de minutos para segundo, para transformar de hora para minuto, eu multiplico por 60. Para transformar de minutos para segundo, eu multiplico por 60 também. E vou fazer o inverso. Se eu quiser transformar de segundo para minuto, eu divido por 60. E se eu quiser transformar de minuto para hora, eu vou dividir por 60. Essa relação aqui, ela é muito importante. Porque no sistema de medida de comprimento, de massa, de capacidade, eu tenho um sistema baseado nos décimos, ou seja, em 10. Aqui não, aqui eu já passo para 60, olha só. A hora dividida por 60. Lembre-se que lá, quando nós trabalhamos a nossa comprimento, massa e capacidade, nós dividíamos por 10 ou multiplicarmos por 10. Aqui na hora, nós vamos, para transformar de hora para minuto, nós multiplicamos por 60. De minuto para segundo, multiplicamos por 60 também. E fazemos o inverso, dividindo também de um para o outro por 60. Portanto, aqui o sistema não é mais decimal, né? Por isso que eu pedi bastante atenção na questão de hora. Mas para a gente poder entender isso, nós vamos trabalhar com relação a exemplos. Não esqueçam, nós trabalhamos comprimento, massa e capacidade de uma forma. Agora estamos trabalhando com hora, que é um outro exemplo. Aqui vamos aqui no quadro. Olha aqui. Quantos segundos tem 2 horas e 25 minutos? Eu quero saber quantos segundos, mas tem em quê? Em 2 horas e 25 minutos. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos converter tudo aqui, ó. Tudo isso aqui, vamos converter de hora para minuto. Então, aqui, ó. 2 horas em minutos. Lembrem-se, 1 hora tem 60 minutos. Então, são quantas horas? 2. Então, vou multiplicar por 60. Então, 2 horas
é 2 vezes 60, que dá 120 minutos. Mas percebam que não era só 2 horas, eram 2 horas e 25 minutos. Então, para fazer a conversão, ó, como são 2 horas e 25 minutos, o tempo em minutos, eu estou transformando ainda em minutos, será de 120, que são as 2 horas, mais os 25 minutos, ó, 2 horas e 25. Então, o total de minutos que eu tenho, 145 minutos. Mas olha aqui, que aqui ele está perguntando segundos. Percebam, para transformar de hora para minuto, eu multipliquei por 60. E lembrem-se lá atrás que para transformar, ainda continue lá. Para transformar, eu já achei os minutos, são 120 minutos aqui. E aí eu somei com os 25, deu 145. E eu quero transformar isso para segundos. Então eu vou ter que converter, ó, de minuto para segundos. E aqui teve um pequenino equívoco aqui, ó, que aqui seria 145. Tem um pequeno erro, mas a gente corrige aqui. 145 vezes 60, que daria aproximadamente para isso. Então aqui que está um pequeno errinho aqui, que seria, posso transformar aqui para 145 vezes 60. A gente corrige depois essa questão aqui. Foi o que nós chamamos de lapso. Mas a questão é o processo aqui do padrão. Para transformar de hora para minuto, eu multiplico por 60. E de minuto para segundos, também multiplica por 60. Isso aqui, desconsiderem-se isso aqui, porque aqui no slide tem um pequenino erro de 100, aqui deu 145 e aqui foi colocado somente 140. Mas é algo que a gente aproveita para corrigir, que é a chamada falta de atenção. Vamos para um outro exemplo aqui. Quantas horas tem 210 minutos? Vamos verificar. Olha, eu tenho aqui horas. Eu quero transformar. Aqui, eu quero saber quantas horas tem 210 minutos. Percebam que para transformar isso, para transformar aqui, eu tenho que fazer o seguinte, ó, realizando a conversão. 210 minutos, eu já tenho os 210 minutos, eu quero saber de horas. Eu não estou indo de hora para minuto, eu quero saber esses minutos, quantas horas vai ter. O processo será esse aqui, ó, daqui para cá. Ou seja, quando eu venho daqui para cá, eu multiplico. Daqui para cá, eu vou dividir. Então, aqui, ó. Então, 210 minutos dividido por 60. E aí eu vou fazer a minha continha aqui, ó. 210 minutos dividido por 60. Primeiro aqui eu tenho que vai dar 3. 3 vezes 60 dá 180. Para 210 vai faltar 30. E aí eu coloquei a vírgula aqui porque eu não tenho como dividir 30 por 60. Então o que é que eu vou fazer? Quando eu coloco a vírgula, eu acrescento um zero aqui. Eu transformo isso aqui em 300. Então para isso. E aí eu já posso dividir 300 por 60, que vai dar 5. 5 vezes os 60 vai dar 300. Para 300 eu não tenho aqui nada, né? Então o resultado aqui, 303,5 horas. Então 210 minutos corresponde a 3,5 horas. E aí, ó, logo o tempo é de 3 horas e meia. Por quê? Percebam que trabalhando com sistema com números decimais, quando eu tenho 0,5 significa que eu tenho a metade aqui, ó, 3,5, ou seja, 3 horas e meia. 3 horas e o que é? 1 hora é 60, então meia hora será 30 minutos. Aqui, outro exemplo que nós temos aqui. Nós trabalhamos com hora, mas aqui nós temos também que saber que para converter de dias para hora, de meses para dias, entre outros, para isso basta usarmos a correspondência correta. E aí nós temos esse exemplo aqui, ó. Isto aqui é algo. Eu chamei a atenção de vocês que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Agora aqui, um dia tem 24 horas. Isso aqui, ó, um dia tem 24 horas. Não é só o dia, claro, que nós temos a incidência do Sol. O dia que nós consideramos aqui, voltando para mim, o dia que nós consideramos aqui é tanto o dia que que nós temos a incidência do Sol,
quanto a parte da noite também. O dia não é só esse que nós estamos aqui, que nós utilizamos, claro, quando nós utilizamos a referência de dia, nós queremos incluir tanto a parte do que nós temos o Sol, a incidência do Sol, quanto a parte da noite. Isso é que nós consideramos o dia, e ele tem ao todo 24 horas. É por isso que na meia-noite começa com 0, é a 0 hora meia-noite, começa 1, 2, 3, 4, 5, até as 6 horas da manhã, que nós chamamos madrugada. Das 6 às 12 nós chamamos manhã, das 12 às 18 nós chamamos tarde, das 18 às 24 horas, que seria a meia-noite, nós chamamos de noite. Então essa referência do dia não é somente o dia clareado pelo sol, mas sim todo esse espaço de tempo que a gente precisa ter claro. E aqui, voltando aqui, logo, para transformar dias para horas, multiplica-se por 24, já que um dia tem 24 horas. Agora, se for o contrário, nós vamos dividir por 24. Usamos o mesmo raciocínio para anos e meses e dias, ou até mesmo de forma direta entre anos e dias. E aqui nós temos outras unidades de medida de tempo. O intervalo de tempo de uma rotação completa da Terra equivale a 24 horas, que representa um dia. Ou seja, quando nós trabalhamos com dia, é porque ele representa todo o espaço, todo o tempo, o período que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. É isso que se chama um dia. O mês é o intervalo de tempo correspondente a determinado número de dias. E aí nós temos os meses de abril, junho, setembro, novembro, tem 30 dias. É o que nós temos no nosso calendário. Já os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias. O mês de fevereiro normalmente tem 28 dias. Contudo, de 4 em 4 anos, ele aparece com 29 dias e a gente vai já explicar isso, é importante, né? Vocês já devem ter trabalhado isso em ciências, mas é importante porque na nossa matemática nós vamos ter que trabalhar com essa relação também. Nós estamos trabalhando com unidade de medida de tempo. Então, voltando aqui, explicar para vocês. O ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Normalmente, um ano corresponde a 365 dias e 6 horas. Por isso que de 4 em 4 anos o ano tem 366 dias, que é o chamado ano bissexto, ou seja, a cada ano ele acumula 6 horas, então 6 vezes 4, 24, a cada 4 anos ele completa 24 horas, que aí você acrescenta mais um dia no mês de janeiro. E aqui, continuando lá. Então, para a gente entender, vamos seguir a tabela com as principais medidas de tempo. Olha aqui, para a gente compreender e visualizar melhor. Um dia, 24 horas. Uma semana, 7 dias. Uma quinzena, 15 dias. Quinzena, 15 dias. Um mês, aí nós temos 28 ou 29 dias, que é fevereiro. 30 ou 31 dias, que são os demais meses. Um bimestre, 2 meses. Bimestre. Trimestre, 3 meses. Quadri, 4 meses. Semestre, que é de 6 meses. Um ano, 12 meses ou 365 dias, mais ou menos. Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. E um milênio, 1000 anos. Essas tabelas, elas são importantes porque para nos auxiliar a entender esse processo de tempo. Então, para os alunos que têm 10 anos, significa que desde que você nasceu, o Sol já deu 10 voltas em torno a Terra já deu 10 voltas em torno do Sol. Ou seja, já pensou isso aí para quem tem isso? Então, bacana, a gente vai entendendo um pouco de ciência, matemática, a gente vai compreender um pouco melhor isso, como é que funciona, né? E aí nós temos aqui essas tabelas que são importantes para a gente compreender os cálculos que vamos trabalhar a partir de então, porque os problemas que a gente vai trabalhar vão envolver essa tabelazinha aqui que a gente vai ter aqui. Percebam aqui o nosso trabalho, resolvendo problemas. Aí o aluno me diz, lá vem um professor com problemas, já não basta os nossos, né? Mas a gente vai entender que não são problemas muito sérios. Ó. A mãe de Maria começou a fazer o jantar às 18 horas e 45 minutos. Se o tempo de preparo dos pratos é de 1 hora e 10 minutos, que hora o jantar estará pronto? Ó, a mãe da Maria começou às 18 horas e 45 minutos. O tempo de preparo, 1 hora e 10 minutos. Que hora o jantar vai estar pronto? Então,
Então, quando eu trabalho com um problema, eu tenho que ler o problema e entender. Então, aqui eu tenho hora e minuto e aqui eu tenho o tempo que durou, 1 hora e 10 minutos. E aí a pergunta, que horas o jantar vai estar pronto? Então, ela começou essa hora, levou esse tempo, eu quero saber o final. Percebam, ela começou às 18 horas e 45 minutos, levou 1 hora e 10 minutos. Então, eu vou somar o tempo que ela tinha, a hora que ela estava, mais o tempo que levou do preparo. E aqui eu tenho 5, e aqui minutos. Eu somei os minutos e agora eu vou somar as horas, 18 mais 1. Então significa que horas o jantar vai estar pronto? 19 horas e 55 minutos. A hora que ela começou, mais a hora do tempo de preparo. Aí eu olhei no relógio e disse, ela terminou às 19 horas e 55 minutos. Percebam. Vamos a mais um exemplo. Um aluno começou uma prova às 7 horas e 30 minutos e terminou às 9h40. Quanto tempo esse aluno demorou para fazer a prova? Olha que hora ele começou, 7 horas e 30. Olha que hora ele terminou, às 9 horas e 40 minutos. Então, ele terminou essa hora e começou essa, eu quero saber quanto tempo ele demorou. Eu não quero saber que hora ele terminou, que eu já tenho a hora que ele terminou aqui. Eu quero saber quanto tempo ele terminou. Então, vou pegar o tempo que ele terminou a prova, o horário que ele terminou a prova, menos o horário que ele começou. Ele terminou às 9h40, mas começou às 7h30. Então, eu quero saber o intervalo de tempo que ele levou para isso aqui. Quanto tempo demorou a prova dele? E o menino era inteligente. 40 menos 30 dá 10 minutos. E aqui 9 menos 7 horas dá 2 horas e 10 minutos. Foi o tempo que ele levou para fazer essa prova. Percebam que a partir do momento que eu leio o meu problema, entendo o meu problema, eu posso aplicar a regra e resolver adequadamente, muito rápido a questão. Então ficou muito simples de entender. Isso aqui na aula, vocês podem, na prova, no YouTube, na aula que vocês estão acompanhando, vocês podem depois pausar, acompanhar e verificar bem como isso pode ocorrer. Vamos continuar. Para reforçar, e aqui entra, olha, outra questão aqui. Silvana ficou 72 horas com um livro da biblioteca. Quantos dias ela ficou com esse livro? Olha, 72 horas com o livro da biblioteca. E aí quer saber quantos dias ela ficou com esse livro. Lembre-se, um dia tem quanto tempo? 24 horas. Aí ela ficou quantas horas? 72 horas. E aí isso representa quantos dias? Se um dia é 24 horas, ela ficou 72. Eu posso verificar, eu posso ir de 24 em 24 até chegar aqui. Mas eu posso também fazer a minha divisão aqui, 72 horas dividido pelas 24 horas. Para eu saber quanto isso representa o dia, E aí, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 4, 3 vezes 24 vai dar 72. E aí, para 72, nada. Ou seja, aqui eu tenho que Silvana ficou 3 dias com esse livro, já que ela ficou com ele 72 horas. 24 com 24 dá 48, com mais 24 dá 72. Então, dá para fazer também essa questão dessa forma para a gente trabalhar essa questão. E aí nós temos o próximo evento aqui, para a gente continuar trabalhando. Roberto correu a maratona da Pampulha em 2008. Pampulha fica lá em Minas Gerais. É uma das corridas de rua mais famosas do Brasil, né? Roberto correu a maratona da Pampulha em 2008. Certo, isso é um problema que eu tenho. Eu preciso, lembre-se que eu digo. Primeiro eu leio o meu problema, entendo o problema e depois eu vou aplicar. Roberto correu a maratona da Pampulha em 2008. Ele fez o percurso em 1 hora e 47 minutos. Qual foi o tempo em minutos gasto por Roberto para completar essa maratona? Ah, tá. Então eu tenho que entender o seguinte.
que ele fez em 1 hora e 47 minutos. E ele quer saber qual o tempo que ele levou em minutos. Olha aqui, minutos, né? Aí eu tenho que entender, ele levou 1 hora e 47. E eu lembrando que 1 hora tem 60 minutos. Aqui eu já sei isso, então. Então eu vou pegar aqui, colocar os 60 minutos que ele levou, que é 1 hora, que eu já entendi aqui, ó. 1 hora, ele levou 1 hora, então ele levou 60 minutos. Mas foi só 1 hora? Não, foi 1 hora e 47 minutos. Então a minha operação vai ser uma operação de mais, ó. Então aqui vai dar o 7 e aqui vai dar 10. 60 mais 47, 107 minutos. Ou seja, Roberto, aqui ainda, Roberto correu a Maratona da Pampulha em 2008. Ele fez o percurso em 1 hora e 47 minutos. Qual foi o tempo em minutos gasto por Roberto para completar essa maratona? Ou seja, 1 hora e 47 minutos. Lembrando, gente, isso aqui é importante. 1 hora tem 60 minutos. Então eu já sei aqui, ó, 1 hora mais 47 minutos. Então todo e qualquer problema matemático, ela tem essas questões. Eu preciso ler o problema, eu preciso entender o problema, e depois que eu entender o problema, eu vou aplicar os conceitos que foram ditos. Então essa relação que nós temos no dia a dia com o tempo, ele é muito importante. Então vocês têm nos livros didáticos, mais uma vez reforçando isso. Tem Benjamin Franklin, ele diz assim: tu me ensinas, tu me dizes, eu esqueço. Tu me ensinas, eu lembro. Tu me envolves, eu aprendo. É uma frase muito bonita dele que ele coloca para isso. Como é que eu vou trabalhar isso na minha matemática? Como é que eu vou trabalhar isso nos meus conceitos? Primeiro, o professor, ele indica o caminho. Ele precisa indicar o caminho, mas o aluno precisa trilhar esse caminho também. E aí como é que ele faz isso? Primeiro, o professor indica como são feitas as questões, são o caminho, e o aluno ele precisa exercitar isso. No livro didático de vocês, todos os assuntos que nós trabalhamos aqui no projeto Educa Belém, tem nos livros didáticos das escolas de vocês. Eu não posso indicar, olha, é página tal e tal, porque cada escola da rede municipal de Belém, ela pode optar por uma coleção diferente, por uma editora diferente para isso. Então, as páginas do livro, os assuntos, eles podem modificar de um livro para o outro. Mas é importante que vocês, na casa de vocês, acompanhem as nossas aulas, busquem nos livros didáticos assuntos, o nosso assunto hoje foi sistema de medida de tempo, e vocês buscarem esse conhecimento e, a partir de então, trabalhar no dia a dia isso com exercícios. Exercício, nós colocamos aqui, é muito simples as questões para que a gente possa compreender os conceitos, fazer o conceito de uma forma muito simples para que vocês possam entender, e a partir do momento que você entender o conceito, aí você aplica ele. Não tenha pressa de querer, eu preciso resolver isso aí. Não, primeiro entenda o conceito. Não dá para a gente construir uma casa pelo telhado, a gente tem que conseguir pela estrutura, pela base dela. Se você entender a base, você vai conseguir resolver todas as questões pertinentes. Então eu vou voltar aqui, enquanto a gente coloca aqui, enquanto eu falo com vocês, eu vou voltar um pouquinho no algo importantíssimo da nossa aula de hoje aqui, que é para vocês entenderem isso bem aqui, ó, com relação ao sistema de medida de tempos. O que a gente vai mais trabalhar aqui? 1 hora, para transformar em minutos, eu multiplico por 60. E aqui, multiplico por 60 de minutos para segundo e faço o inverso daqui. Então, essa nossa aula de hoje é para isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e a gente fica para a próxima aula nos encontrarmos de novo. Obrigado.